Ok, gente, então nesse momento nós já estamos sendo, a aula já está sendo gravada, certo? Quem não quiser aparecer, não esquece de desligar a câmera e, por favor, todos coloquem o microfone de vocês no mudo. Vamos começar a review Lessons 11. Confere aí, gente, você está no mudo, ok? Vai lá no microfone e aperta em cima do microfone que você vai colocar seu telefone no mudo, tá bom? Gente, eu vou começar aqui pela Lesson 11 Red. Eu vou pular aqui a Lesson 11 Green e eu volto nela daqui a pouco, tá bom? Por que que eu vou começar pela 11 Red? Porque foi onde a gente parou, né, no assunto que a gente parou na revisão das aulas 10, que é o quê? Os modal verbs. Né, na Lesson 10 a gente viu 2 modal verbs, vamos rever eles aqui rapidamente, mas primeiro vamos lembrar o que é um modal verb. O modal verb, ele é diferente dos outros verbos, né? Ele é um verbo que ele sempre necessita de outro verbo para fazer sentido, tá? Ele tem que estar junto com outro verbo numa frase. Sempre vai ter um verbo junto com ele e ele também tem algumas diferenças que, por exemplo, vamos pegar aqui o modal verb may, que é da aula 11. I may go to the mall. Ok? Se eu pegar aqui e falar assim, ó, I like to go to the mall, vocês vão ver uma diferença, que é isso aqui, ó. I like to go. Tá vendo? To aqui, ó. I like to go to the mall. Aqui, ó, I may go to the mall. Gente, às vezes eu paro aqui que é para autorizar a entrada de alguém aqui na sala, tá? Então, olha aqui, ó. I may go to the mall. Não é I may to go to the mall. Mesmo que o verbo, na verdade, esteja no infinitivo quando a gente traduz, né? Eu devo ir ao shopping. Então, deixa eu ver aqui no chat aqui, alguma coisa. Tem um microfone ligado. É, realmente, ainda tem microfone ligado aí, gente. Quem entrou depois, por favor, desliga o microfone, tá bom? Porque senão fica o som vindo junto aqui. E aí vai atrapalhar o pessoal de ouvir. Então, aqui, I may go to the mall, I like to go to the mall. Então, a primeira diferença é essa. Os verbos, os modal verbs, você não coloca o to aqui depois do modal verb, certo? Outra diferença aqui, ó. He likes to go to the mall. Ops, eu falei uma coisa, escrevi outra. He likes to go to the mall. He may go to the mall. Tá vendo a diferença? Modal verb a gente não conjuga, nem em terceira pessoa do singular. Tá? Os outros verbos a gente conjuga. I like, he likes. A gente coloca o S. I drink, he drinks. I eat, he eats. A gente conjuga. Modal verb não se conjuga, certo? Então, aqui está outra diferença aqui, ó. Estou apanhando aqui do mouse. Pronto, agora foi. Outra diferença do modal verb, qual que é? Modal verb não usa auxiliar. Lembra o auxiliar? Do, does para o presente, did para o passado. Pois é, modal verb não usa, tá? Auxiliar. Então, aqui, ó. Vou botar I do not like to go to the mall.
certo? Modal verb, I may not go to the mall. Primeira negativa, eu não uso o auxiliar aqui no modal verb, como eu uso com os outros verbos. E isso serve para todos os modal verbs, tá? Na última aula a gente viu o can e o could. Então, tudo isso que eu estou falando para o may vale para o can e para o could também. E na interrogativa a gente também não usa, ó, do you like to go to the mall? Modal verb, may you go to the mall? Tá vendo? Mais uma vez eu não usei o auxiliar do... Não uso na negativa e não uso na interrogativa, certo? Modal verbs não precisam de verbo auxiliar. Okay? Então, todo mundo entendeu o que é o modal verb? Ok, he may like to go to the mall. Aqui no chat, bom exemplo, Bruno. Gente, agora se alguém tiver dúvida, coloca no chat aí, dúvida. Mas calma que eu ainda vou explicar o significado dos modal verbs. Eu só quis explicar as diferenças aqui, tá bom? Vamos falar do significado agora. Então, vamos lá. Geralmente não. Eu não gosto de ensinar modal verb com tradução. Por quê? Porque a tradução ela vai variar muito da frase, né? Quando a gente fala assim, ó. Quando a gente fala assim, I can play football very well. Geralmente a gente escuta o pessoal falar o que? Ah, can é poder. Can é poder? Sem dúvida. Em muitas frases, can é poder. Nesse caso aqui, por exemplo, poder não é nem de perto a melhor tradução para a frase. Eu posso jogar futebol muito bem. Quem que conversa assim aqui no Brasil? Quem que fala assim, eu posso jogar futebol muito bem? A gente não fala assim. Em inglês, essa seria a forma correta de falar. Em português, seria o quê? Eu sei jogar futebol muito bem, eu consigo jogar futebol muito bem, ou eu jogo futebol muito bem. Então, a gente tem 3 opções aí melhor do que eu posso jogar futebol muito bem. Certo? Então, nesse caso aqui, o can não é poder, o can é conseguir, é saber, ou nem significado não tem. Eu jogo futebol muito bem. É o que eu sempre gosto de falar nas aulas, né? A tradução, a gente sempre fala muito sobre tradução, né? Para evitar. Por quê? Geralmente se faz ao pé da letra. Né? E a tradução ao pé da letra, ela tem seus problemas. Né? Então, tradução é o quê? É entender uma frase em uma língua e depois falar aquela frase com o mesmo sentido em outra língua, né? Na outra língua. Então, quando você entender o que a pessoa quis expressar aqui, quando a pessoa fala I can play football very well, o que ela quer expressar? Ela quer expressar ability. Certo? Que ela consegue fazer alguma coisa muito bem. Ok? É isso que ela quer expressar. E como é que eu expresso habilidade em português? Eu consigo, eu sei. Ok? Então, vamos sempre ver os modal verbs por significado. Nesse caso aqui, vou rever o verbo can, tá bom? Tá vendo que eu falei o verbo can? Eu não falo o verbo to can, como eu falaria o verbo to like. Não, é só o verbo can. Ele não recebe to nem no infinitivo, é o verbo can. Diferente de, por exemplo, o verbo to like, o verbo to drive, ok? Então, vamos lá. I can play football very well. Então, ability. Agora, um outro significado, ó. Mom, can I go to the party? Agora nós temos o can com significado de poder, né? A pessoa está pedindo uma permission. Ok?
Mom, can I go to the party? Agora sim seria, mãe, eu posso ir à festa? Certo? E a gente tem um outro uso do can, que é um pouco menos comum, tá? Vamos lá, alguém perdeu uma bolsa. Você perdeu a bolsa no metrô. Aí liga lá liga lá para perguntar se acharam uma bolsa. Olha, achamos uma bolsa. The purse can be yours. A bolsa pode ser sua, né? Com sentido o que aqui? Com sentido de possibilidade. Possibility, certo? The purse can be yours. A bolsa pode ser sua, a bolsa deve ser sua, não é certeza. Tá? Se for certeza, usaria o verbo to be. The purse is yours. Tá? Mas eu digo que the purse can be yours. Possibilidade. Então, tudo isso aqui falando só do verbo can. Aí nós temos o could, que o could é o can no passado. I could play football very well. Okay? Now I cannot. Or now I can't. Tá? A negativa de qualquer modal verb vai ser sempre igual. Tá? A gente colocou aqui, ó. Coloquei aqui o exemplo. Ó. I may not go to the mall. Então, o que não muda. I cannot go to the mall. O could, mesma coisa. Tá? For example, when I was 5 months, quando eu tinha 5 meses, I could not walk. Quando eu tinha 5 meses de vida, eu não conseguia andar. Ok? E o could também é usado para permissão, tá, gente? O could é mais formal que o can. Por exemplo, você vai numa loja, could I help you? Can I help you tá certo? May I help you tá certo? Could I help you tá certo? Os três são certos, tá bom? O can, qual que eu uso? Gente, o can é principalmente usado para... o can é principalmente usado para habilidade, para falar de uma habilidade ou para pedir permissão. Possibility é um pouco menos utilizado, tá bom? Qual que a gente utiliza mais para possibility? O may e o might, certo? O may e o might. Qual que é a diferença do may e do might? Os dois são para possibility, tá? Geralmente o might e possibility ela é um pouco menor, é ainda menor, tá? Quer ver um exemplo de uso? Vamos lá. Alguém te pergunta assim: So, will you go to the party tonight? Vocês vão ver tonight escrito assim às vezes, tá? Muito comumente na internet. Na verdade, o correto é assim, tá? Mas é muito comum escrever, principalmente na internet, que é mais fácil assim, né? Tonight. Só um minutinho, eu no chat aqui. Tá? Mas você escreve assim também, tá? Você vai, é comum, às vezes a pessoa escreve assim, principalmente na internet. A gente costuma abreviar, simplificar. Então, como escreve assim, tonight. Então, se vocês virem, quer dizer a mesma coisa, tá? Que o correto é assim, tonight. Tonight é hoje à noite, tá? Aí a pessoa responde assim, ó, I may go. E aí, qual que é a tradução de may nessa frase aqui? Ou como vocês traduziriam essa frase? Vocês vão traduzir um sitcom, uma série lá de comédia. Aí vocês estão com o diálogo na mão, com o script em inglês na mão. Aí vocês pegam lá e tá assim o diálogo. Will you go to the party tonight? I may go. Quero saber agora como vocês traduziriam com o conhecimento que vocês têm até agora. Quem quiser tentar, escreve aí no chat para mim. Ok, eu provavelmente irei, eu vou ver e te falo, talvez eu vá. Muito bom. Todos corretos.
Todos corretos, ok? Talvez, ou vá, muito bom, vou ver e te falo. Isso mesmo, vou ver e te falo. É bem a nossa forma, né? De usar. Aline, o can e o could é utilizado mais em quais casos? O can e o could é principalmente usado para ability, para uma habilidade. O can no presente, o could no passado, ok? Ok, Aline, me dá um ok aí que eu... Ok. O may é muito usado para isso, para possibility, né? Para expressar possibility. I may go, talvez eu vá. Vou ver. Provavelmente eu vou. Ou se quiser colocar como um verbo, eu colocaria eu devo ir. Quando a gente fala assim, eu devo ir, a gente não vai, né? Então o may go é aquele, você provavelmente não vai. Quando mandar um may go, provavelmente não vai. E você pode usar o might também, tá? I might go. Might é possibilidade menor ainda, tá? Mas não precisa ficar quebrando a cabeça. Ai, eu uso may ou uso might? Será que ele entendeu que a chance é pequena? Não, gente. A diferença é muito pequena, tá bom? I might go, I may go, tá? E no exemplo, por exemplo, da natureza, eu posso falar assim, ó, it might rain tonight. Quer dizer o que isso aqui? Quer dizer que talvez chova hoje, tem uma possibilidade de chover. Não é algo certo, não é algo como assim, vai chover. Se eu quisesse falar isso, eu iria falar o quê? It will rain tonight. Ó, eu escrevendo tonight, igual na internet também, ó. Vamos botar do jeito formal aqui. Vamos botar linguagem internet, não. Opa, eu não. It. May e might são para possibilidades fracas? Sim, são para possibilidades mais fracas. Ok? Principalmente quando você usar assim, ó, I may go tonight. I might go tonight. Tá? Quem te responde com may e might provavelmente não vai, não. Aí, nesse caso, eu usaria I'll probably go. Tá? Eu usaria o verbo ir mesmo, o verbo to go, com I'll probably go. Eu provavelmente vou. Ok? Bruno, já vamos ver esses outros aí agora, tá? Agora, se você quiser dar certeza, Natália, I will certainly go. Tá? Nesse caso, a gente usa o probably, o certainly, tá? Ou I think I will go. As formas de expressar são muitas também. Só ver antes, Bruno, alguns outros usos aqui do may e do might, tá? A gente usa eles também, principalmente o may, tá? O might não é tão utilizado, mas a gente usa principalmente o may para pedir permissão. Você está numa sala de aula, aí você fala assim, ó, may I go to the bathroom? Agora, o may tem significado de poder. May I go to the bathroom? Posso ir ao banheiro? Permissão. Aline, permissão, os dois eu diria que são usados mais ou menos iguais, tá? Tanto o may como o can e o could. Tá? Os dois são usados mais ou menos igual. Você vai ver, antigamente, muito antigamente, se você tiver um professor aí de inglês mais velho, sei lá, mais de 60 anos, é capaz ele não gostar que você use o can para pedir permissão. Eu lembro que eu tinha um professor que isso já tem, sei lá, mais de 20 anos, e ele, na época, devia ter, sei lá, uns 50. Então, ele
ele quando ensinou, ele deu até um exemplo que o aluno perguntou para o professor: Teacher, can I go to the bathroom? O professor respondeu: You can, but you may not. O que vocês entenderam por isso aqui? O que o professor quis dizer com you can, but you may not? Alguém quer tentar, você consegue, mas você não vai. Isso. Ou você consegue, mas você não pode. Né? Ele quis dizer assim, você tem a habilidade de ir, mas eu não te dou permissão, mas você não tem permissão. Isso mesmo, Diandra. É exatamente isso, Ana Laura. Você consegue, mas eu não deixo. Gente, só que isso é ultrapassado já. Até antigamente, o can não era muito educado para se usar, para se pedir permissão, tá bom? Mas hoje se usa o can normalmente. Tanto que se você for numa loja nos Estados Unidos, na Inglaterra, eles vão falar can I help you? Ok? Eles vão usar o can I help. Então, se não fosse formal, não se usaria, né, numa loja para atender alguém. Né? Então, pode usar o can para permissão, sem problema algum, tá? O could também, tá bom? Então, a Aline tinha perguntado, né? Então, Aline, tanto o can como o may e o could, os três são bastante usados para permissão. O might, que pode ser usado também, mas o might é menos usado, tá bom? O can e o may, eles são usados para dar permissão também, né? Lembra o exemplo da mãe? Mom, can I go to the party? Yes, you can. Se perguntou, Mom, may I go to the party? Yes, you may. Ok? E o may tem outro uso bacana, que é um uso de wishes, de desejar alguma coisa. Tá? Já devem ter visto aquela música, I wish you a Merry Christmas. Conhece a música? O wish quer dizer desejar, certo? Então, quando a gente vai desejar alguma coisa, a gente usa may. Por exemplo, may God be with you. Nunca ouviu a música, Bruno? I wish you a Merry Christmas. Depois eu toco aqui para vocês. Quando a gente fala assim, may God be with you, qual seria a tradução disso? Alguém tem alguma ideia? Que Deus esteja com você, isso mesmo. Né? Que Deus esteja com você. Então, é assim que a gente usa o may, tá? Quem gosta de Star Wars aí? Alguém gosta de Star Wars, de Guerra nas Estrelas? Eles usam may numa frase muito famosa no Star Wars. May, alguém conhece? Isso, may the force be with you. Que a força esteja com você, tá? O be na frase, Aline? O be é o verbo to be, né? De estar, né? Que Deus esteja com você. No caso do Star Wars, que a força esteja com você. Ok, Aline? O be aí o verbo estar, tá? No caso, que a força esteja com você, que Deus esteja com você. I hope that you may be happy. Você pode, desejo que você seja feliz. Sei lá, alguém terminou um namoro. That you may be happy. Que você seja feliz, certo? Nesse sentido aí.
Quais são os outros modal verbs? 11 red, vamos lá para 11 yellow. Vamos ver os outros, tá? Acho que tem outra 11 que tem modal verb também. Vou procurar aqui. Não, tá aqui na red. Aí vamos ver junto, eu gosto de ver junto o must e o should, tá? Que ele tem significados parecidos. You should go to the doctor, you must go to the doctor. O significado é parecido, porém, a intensidade é diferente, né? Ok, dever, deveria, né? Isso, bom, muito bom. You should go to the doctor é mais um advice, tá? É mais uma suggestion, é um conselho, uma sugestão. Eu até gosto de usar suggestion, porque should com suggestion é parecido, certo? Eu estou na 11 red, tá, Natália? E eu já estou falando da 11 red e da 11 yellow. Estou falando das duas ao mesmo tempo, que a gente está vendo os modal verbs. E o can, que eu falei, é lá da lesson 10. Então, you should go to the doctor. O should está na 11, está na yellow. E o must está na red, tá? Ok? Ok. Should we dance? Boa na interrogativa, Bruno. Então, quando alguém fala assim, ó, you should go to the doctor, você deveria ir ao médico. Você fala assim, eu tô com uma gripe. Aí, nesse tempo de corona, você fala assim, ó, you should go to the doctor. Você devia ir pro hospital, né? Devia ver o médico. Agora, você tá com falta de ar. Aí, you must go to the doctor. Aí, você tem que ir ao médico. Você precisa ir ao médico, tá bom? Então, o must é quase que uma obligation, tá? É quase que uma obrigação. É uma necessidade muito forte, é strong necessity, tá? Uma necessidade forte. Você tem que ir, você precisa ir. O should é mais um conselho, uma sugestão, você deveria ir no médico. Ok? E aí o should, we dance, tipo assim, e aí, vamos dançar? Deveríamos dançar? Outro exemplo de should, olha aqui, ó. What dress should I use? Uma amiga pergunta para outra, ou a mulher pergunta para o marido, what dress should I use? Está pedindo aqui uma sugestão, um conselho, que vestido eu deveria usar? Ok? Isso. Aí você vai ter uma festa da empresa que falaram que você tem que usar suit and tie. Agora eu estou perguntando o quê? Eu tenho que usar terno e gravata? Eu preciso usar terno e gravata? Tipo assim, é obrigatório? Mandatório? Ok? A diferença entre should e must? Eu posso usar have? Pode. Só que aí have não é modal verb. Aí tem que ser do I have to use a suit and a tie? Do I need to use a suit and a tie? Tá? Então, tem várias formas de se perguntar a mesma coisa. Assim como em português, eu posso falar, eu preciso usar terno e gravata? Eu tenho que usar terno e gravata? É obrigatório que eu use terno e gravata? Né? Então, assim como em português a gente tem várias formas de perguntar alguma coisa, em inglês não é diferente, tá bom?
Vamos ver o que mais aqui. Tá, o shall. Vamos falar sobre o shall. O shall, ele é principalmente usado para perguntas, tá? Também se usa na afirmativa, mas é menos comum, tá bom? Mas você pode usar assim, students shall not enter in this room, para proibição. Alunos não devem entrar nessa sala. Mas é muito usado para pergunta. Shall we dance? Tem um filme que chama Shall we dance? Se eu não me engano, a tradução dele é Dança Comigo. É um filme com o Richard Gere, com a Jennifer Lopez. É um filme não muito novo. Deixa eu ver aqui. Shall we dance? Shall we dance? Dança Comigo. Ó, já tem um mais antigo, que é o mesmo nome, Shall we dance, traduziram Vamos Dançar. Olha que interessante. O filme de 1937, eles traduziram Shall we dance com Vamos Dançar. Em 2004, traduziram com Dança Comigo. Né? Que é aqui, ó. Shall we dance? Tá vendo? Ao pé da letra, talvez deveríamos dançar, mas não esqueça de expressar. É tipo, e aí, vamos dançar? Dança comigo? Ok? Vamos supor que o pessoal está num bar conversando um pouco antes de pedir alguma coisa. Aí alguém fala, shall we order? E vamos fazer o pedido? Ou vocês estão visitando alguém, está na casa de alguém, visitando um amigo. Aí o cônjuge vira para o outro e fala, shall we go? E vamos nessa? Ok? Entenderam o significado de shall? Shall na afirmativa não é muito mais comum na afirmativa negativa, porém era muito comum antigamente, tá? Tanto que na Bíblia, por exemplo, os 10 mandamentos é you shall not kill, o não matarás é you shall not kill, ok? Era usado o shall. E como ficou traduzido, simplesmente não matarás, you shall not kill. Tradução, não matarás. Ok? Shall é mais usado para pessoas íntimas ou qualquer um? Qualquer um, não tem essa diferenciação, não. Tá? Em muitos casos, você poderia usar o should também, tá? Should we go? Shall we go? Tá? O shall é quase que uma pergunta. Você está perguntando, pedindo opinião. De não matar, Bruno, eu acho que o não matarás eles colocam para ficar mais formal, né, no português. Acredito que seja isso. Ok, gente, o shall. E aí tem um outro, que é o ought to. Could pode ser, poderia também? Pode. Could you help me? Você poderia me ajudar? Could pode ser, tá, Isaías? Pode ser podia ou poderia, principalmente quando for uma pergunta. Could you help me? Você poderia me ajudar? I could, but eu poderia, mas tem um compromisso, por exemplo, ok? O outro, ought to. O ought to, ele é parecido com o must, tá? Mas o ought to, ele é mais usado para um duty. O que é duty? Duty é um dever, ok? Duty, or a moral obligation. Então, vocês vão ver duty mais relacionado a isso. Por exemplo, the police ought to protect the citizens. Tá? A polícia deve proteger os cidadãos. The politicians ought to help the population. Os políticos têm que
ajudar a população, tá? Nesse sentido de um dever, de uma obrigação moral, ought to é usado. Certo? Alguma pergunta? Gente, aí tem alguns contractions, né? O cannot vira can't. O should not vira shouldn't. Espera aí que eu botei o lugar errado aqui. Shouldn't. O must not vira mustn't. Ah, importante. O can e o not na negativa, eles representam proibições, tá? You cannot smoke here. You must not smoke here. Você não pode fumar aqui. Ok? Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Mightn't. A gente tem mightn't também, pouco usado, mas existe mightn't. Tá? Porém, a gente não tem contraction para may not, tá? E nem para shall not. Ok? E, gente, modal verbs, alguma dúvida? Então, a gente cobriu agora lesson 11, red, e 11 yellow com os modal verbs, tá? Vamos voltar aqui, ó, para lesson 11, green. A lesson 11, green, ela é um pouquinho mais fácil, que fala um pouquinho do genitive case, que é aquele apóstrofe S que a gente coloca nas palavras, né? Aqui, quando a gente quer falar de posse, né, o que eu falo, né? O celular do João. Esse é o celular do João. Em inglês, a gente não fala assim, this is the cell phone of John. A gente fala o quê? This is John's cell phone. O que esse apóstrofe S indica? Ele indica posse. Certo? This is John's cell phone. Se o nome da pessoa terminar com S, tipo aqui, ó, this is Lucas cell phone. Eu não coloco apóstrofe S depois de um S, tá bom? This is Lucas cell phone. Ou a palavra estiver no plural. These are the boys' cell phone. Esses são os celulares dos garotos. Tá? E aí tem um outro caso que é o seguinte, vamos falar que a gente esteja falando de duas pessoas, ok? Por exemplo, aqui, ó. É para plural e para nomes, palavras que terminam com S também, tá bom, Bruno? This is Jane and Tom's kids. Quer dizer o quê? Que os filhos são da Jane e do Tom. Quer dizer que eles são um casal. Opa, mas eu errei aqui. Alguém corrige sua frase para mim aqui. Alguém no chat, reescreve essa frase aqui. Não é isso, não. O erro foi, na verdade, outra coisa. Ó. These are... Isso, alguém escreveu aqui. These are Jane, ok? And Tom's kids. Eles são kids, se é no plural não pode ser these. These é singular, né? These que é plural. Então, these are Jane and Tom's kids. Quer dizer que eles são um casal, porque eu botei apóstrofe só no segundo. Ok?
E agora, qual que é a diferença dessa frase para de cima? Certo, mas a Jenny e a Ana são um casal? Isso mesmo, Aline, não são casal, Ana Laura. Então quer dizer que a gente tem crianças lá da Jenny e crianças da Ana. Cada um são filhos diferentes, tá? Então quando a gente coloca apóstrofe em cada um, quer dizer que as posses são diferentes, são coisas diferentes, tá? Quando a gente coloca o apóstrofe só no último, quer dizer que as duas pessoas são donos da mesma coisa. Ok? E outra coisa é o seguinte, para objeto a gente não usa apóstrofe, tá? Por exemplo, se eu quero falar que o braço da cadeira, the arm of the chair is broken. O braço da cadeira está quebrado. Tá? Eu não falo the chair's arm is broken. Não, para objeto a gente não usa. The arm of the chair is broken. Ok? Lesson 11, alguma dúvida? 11 green, né? Lesson 11 green. O livro não tem a regra de terminar com S? Eu acho que tem, Bruno, nos exemplos. Quer ver? Lá no warm-up. Deixa eu ver se no warm-up tem. Lá no warm-up, na letra G, você tem Charles. Tá? Acho que no outro também, mas explicitamente assim, realmente não tem. Tranquilo, o 11 green. Então, o exemplo daqui, eu estou falando que é o seguinte. Como é um objeto aqui, eu não uso apóstrofe S. Se eu fosse falar, por exemplo, aí, do braço do John, eu falaria o quê? John's arm. Certo? Aqui, ó. Tá vendo? O braço do John tá quebrado. Agora, para falar do braço da cadeira, eu não uso. Animal a gente usa. The dog's tail. Animal geralmente a gente usa. Tá bom, Isaías? Para animal, sim. Só para objeto que não. Respondido, Aline? Ligou, eu falei para ela. Alguém fez uma pergunta aí? Eu vi o áudio de alguém, não sei se alguém me fez pergunta ou se está conversando com pessoa. Então, vamos lá. Ok, 11. Gente, vamos para 11 black. Eleven black. Não, ô Bruno, só um minutinho, gente. Você está falando do exemplo aqui, Bruno, mas o carro pertence, no exemplo aqui, ó, Guigo and Camilas. Então, o carro pertence às pessoas, tá? O objeto pertence às pessoas. No caso aqui do braço da cadeira, o braço pertence a um objeto, tá bom? É quando o dono, vamos falar assim, for uma pessoa ou um objeto, ok?
A gente não está falando do objeto de posse, mas do dono, tá bom? E dá um ok. Então tá. Gente, vamos lá. Eleven Black. Na Eleven Black, a gente vê algumas palavras que elas são muito comuns no dia a dia de alguém que fala inglês. Muito comum em filme, em série, em música. Vamos entender um pouquinho diferente dessas palavras, tá? Em português, a gente, para concordar, a gente usa só também. Tanto na negativa como na afirmativa. Eu não gosto de futebol. Eu também não. Eu gosto de futebol. Eu também. Então, não faz diferença negativa e interrogativa. Em inglês faz diferença. I like football. Aí, a gente tem duas palavras para concordar. Also ou to, certo? I also like football. I like football too. Qual é a diferença? O also vai no meio da frase e o to vai no final da frase. Mas as duas querem dizer também, tá? Eu também gosto de futebol, eu gosto de futebol também. Ou então eu posso simplesmente responder assim, ó. Me too. Eu também. Certo? Diferente de also e to. Agora, na negativa. Eu não gosto de futebol. Eu posso falar me too? Não, em inglês não pode. Por quê? Porque essa frase está na negativa. Então, você não pode falar me too. Você tem que falar o quê? Me neither. I also. Não, tem que completar a frase, tá, Aline? I also like. Só I also não. Aí a resposta curta seria me too. Bom? E na negativa, I don't like football. Me too. Talvez até entenda, mas vão ver que você não está falando muito bem. Então, I don't like football. Me neither. Aí o neither é interessante, que tem duas pronúncias, tá? Neither ou neither. Tá? Americanos falam mais neither, o britânico fala mais neither. Me neither, ok? Either, nesse caso aqui, não. A gente vai fazer como aqui? Ó? Você pode falar o seguinte, ó, Bruno. I don't like either. Tá? Por quê? O neither é meio que um either na negativa. Tá vendo o N lá na frente? Esse N é meio que colocando o neither na negativa. Então, por que eu não falo I don't like neither? Porque a gente não coloca duas negativas em inglês. Lembra disso? Então, eu falo que I don't like either. Mas eu não falo I don't like me either. Eu falo me neither. Ok? Certo? Então tem que lembrar, gente, negativa, either e neither. Certo? Afirmativa, to e also. Só que o either e o neither, eles também têm outro significado. Tá? Além de ser também na negativa, eles querem dizer nenhum ou qualquer um. Tá? Olha aqui o exemplo. Ó. Do you want pizza or sushi? Either one. Qualquer um. I love both. Ok? Ou então, neither one, nenhum. I hate both. Eu sou meio doido, eu não gosto de pizza, né? Mas tudo bem. Não gostar de sushi é normal, né? Pizza que não é normal. Ok? Aí, vamos supor, a pessoa
muito gulosa, ela pode mandar um both. I'm so hungry. Os dois. Não, tá corrigindo automático aqui. Ih, tô apanhando aqui, tá corrigindo automático. I'm so hungry. I don't like, correct? I don't, por exemplo, I don't like. Se eu pergunto assim, do you want pizza or sushi? Responder, I don't like. I don't want. Certo, Bruno? Que a pergunta foi want. Você pode inclusive falar isso aqui, ó. Don't want either one. Eu não quero nenhum dos dois. Ok? Ou você pode falar, I don't want pizza, I don't want sushi. Tá? Tem várias formas. Igual o português também. Você quer pizza ou sushi? Nenhum dos dois. Não, não quero nada. Né? E aí a gente tem o both, que quer dizer ambos. Tá? Both quer dizer ambos, ou os dois. Ok? Essas 5 palavras. Agora tem mais algumas palavras aqui, ó. Mais 4, 5, muito usadas também no dia a dia. Que é o quê? All, every e each. Tá? Vamos entender a diferença delas. All e every são muito parecidas, tá? Porém, a diferença é que o all sempre vai estar junto com uma palavra no plural. I love all my friends. Tá? Nesse caso aqui dá para a gente traduzir que não atrapalha, não. Seria o todo e todos. Tá? I love all my friends. Eu adoro todos os meus amigos. I love every friend I have. Eu adoro todo amigo que eu tenho. Tá? E também no português seria o todo e todos. Tá? All vai ter que ser sempre. Na verdade, Bruno, o cada seria it. É que no final das contas as frases têm o mesmo sentido, né? It é mais individual, né? Até em português, né? Eu amo todo amigo que eu tenho, eu amo cada amigo. Vai ter frase que o sentido vai ser o mesmo, vai ter frase que o sentido vai ser diferente, né? Mas, geralmente é muito parecido também, né? O sentido de toda e it, né? Eu trouxe um presente para cada criança, eu trouxe um presente para toda criança. Eu trouxe um presente diferente para cada criança. Eu trouxe um presente diferente para toda criança, já não dá certo, né? Então, o it é quando for individual diferente, certo? Faz sentido? Tá? Aí, em português, segue a mesma coisa, né? Eu trouxe um presente para cada criança. Quer dizer que cada uma vai ganhar um. Mas pode ser igual, né? Eu trouxe um presente diferente para cada criança, eu trouxe um presente para toda criança, quer dizer que todos vão ganhar. Eu trouxe um presente diferente para cada criança, quer dizer que todos vão ganhar, mas vai ser diferente, tá? Então, I brought a present
for every kid. I brought a different present for every kid. Nos dois casos, todas as crianças ganharam um presente, tá? Só um minutinho que eu botei. Então, agora tá carregando. Em todos os casos, todas as crianças ganharam um presente, mas o segundo caso foi diferente. Certo? E aí, ó, a gente tem duas palavras, whole e entire, que têm o mesmo significado. Isso mesmo, Bruno, quando são itens distintos, eu uso it, correto. Bom exemplo. A gente tem whole e entire, que eles têm o mesmo significado de todo, inteiro, tá? He ate the entire pizza. Peraí, quase fechei tudo aqui. De novo. He ate the entire pizza, he ate the whole pizza, ok? Ele comeu toda a pizza, ele comeu a pizza inteira, certo? E aqui também quer dizer a mesma coisa. He ate all the pizza, ok? Qual que acaba sendo a diferença aqui? Na hora de estruturar a frase, tá bom? Eu não posso falar he ate the all pizza. Tá? He ate all the pizza. Ok? A tradução seria a mesma, mas na hora de usar em inglês, o all eu uso, tá? A diferença aqui em relação ao the, tá vendo? He ate all the pizza. He ate the entire pizza. He ate the whole pizza. Ok? A diferença está o de onde ele é posicionado. Faz alguma diferença o jeito que eu uso entire whole? Não. Entire whole é usado exatamente do mesmo jeito, não muda nada, tá bom? Sempre posso usar o singular quando eu utilizo all, sempre. Ok? Isso mesmo, all day long. All day long faz sentido, quer dizer o dia todo, né? Durante all pizza long, não. O all day long é uma expressão, tá? A expressão quer dizer o dia inteiro, o dia todo, tá? E all pizza long, não. Aí a gente tem none. None quer dizer nenhum. Igual neither. Do you wanna eat pizza or sushi? None. Nenhum. Ok? O Bruno, acho que entendi sua pergunta agora, Bruno, sua dúvida. É que aqui no de cima, ó,
A gente falou aqui, ó, I love all my friends, no plural, né? E aqui eu botei all the pizza no singular, certo? A diferença aqui esse all tem o sentido de todos. Tá? Vamos lá, vocês vão me ajudar aqui, ó. Qual que é a diferença de hate all the pizza? He ate all the pizza. Qual que é a diferença das duas frases? He ate all the pizza, he ate all the pizzas. Isso mesmo, Aline, isso mesmo. Na primeira frase, que ele quer dizer que ele comeu a pizza toda. Era uma pizza só e ele comeu ela inteira sozinho, por exemplo. Já na segunda, quer dizer que ele comeu todas as pizzas. Tá? Além de comer sozinho, era mais de uma. Ok? Mas aqui os dois têm um significado diferente, tá? Isso mesmo, mais de uma. Ok? O non, ok? Não. How many slices of pizza did you eat? None. Nenhum. Nenhum pedaço. Não. Ok? Quantos pedaços de pizza você comeu? Nenhum. Ok? Essas palavras aqui? Alguma dúvida ou posso ir para o future? Slices por parts. Podia substituir slices por... How many parts of pizza did you eat? Não, Bruno, acho que não ficaria muito sentido. Pieces. Pieces, talvez. Piece of pizza. Piece pode ser. How many pieces of pizza did you eat? Que aí piece é pedaço, slice é fatia. Tá bom? Ok. Parts, talvez o chocolate em barra que você divide assim, né? Ou Kit Kat, que vem 4 partezinhas, aí você poderia falar parts. How many parts did you eat? I ate 2, tá? Um chocolate em barra, um Kit Kat, que você divide assim, aí poderia falar parts. Ok? Vamos lá, Lesson 11 Blue. Na Lesson 11 Blue, a gente vê outra forma de se falar o futuro. Uma forma é o seguinte, ó. I will travel to the USA. Eu viajarei para os Estados Unidos. A outra é o quê? I am going to travel to the USA. Tá? Se fosse traduzir as duas, o que eu faria? A primeira, eu traduziria eu viajarei para os Estados Unidos. E a segunda, eu vou viajar para os Estados Unidos. Certo? Ao pé da letra seria o quê? I am going to travel to the USA. Eu estou indo viajar para os Estados Unidos. Se fosse traduzir ao pé da letra, traduziria assim. E é o que aconteceu quando as empresas de telemarketing vieram para o país. Pegaram um tradutor não muito bom e ele traduziu ao pé da letra. É por isso que quando alguém no telemarketing liga, fala assim, eu vou estar te transferindo, eu vou estar te ligando, eu vou estar fazendo isso, ao invés de falar eu vou te ligar, eu vou te transferir, eles falam eu vou estar te ligando, eu vou estar te transferindo, o que a gente conhece por gerundismo, né? Quem traduziu lá traduziu mal traduzido, e traduziu muito ao pé da letra e não ficou legal. Então é eu vou. Por isso que a gente não pode falar em inglês o seguinte, ó. I go to travel. I go to sleep.
Isso aqui a gente está fazendo o quê? A gente está pegando a forma que é em português e traduzindo ao pé da letra para o inglês. Isso não faz sentido. I'm going to travel, I'm going to sleep. Certo? Isso é tão diferente que essas duas frases aqui, ó, tem uma diferença, ó. I'm going to go to the... Eles usam duas vezes o verbo to go. I am, will travel. Não, Bruno, nesse caso não tem o am, não. I will travel. Eu viajarei. Tá? Se você quiser falar o verbo to be no futuro, você fala assim, I will be, por exemplo, eu serei presidente. I will be president. Ok? I will sleep now. Ok, I will sleep now. Or I'm going to sleep now. Tem muito to mesmo às vezes. I'm going to go to the mall. Ok? Apesar que são tos com significados diferentes, né? Esse to aqui está para fazer o verbo no infinitivo e esse to aqui é para, né? Podia ser pior, hein, Aline? Podia ser assim, ó. I'm going to go to 2 malls. I'm going to go to 2 malls. For no lugar de... Não, Aline, for é mais usado para pessoa, tá? Quando é para lugar, para ir a algum lugar, a gente usa to go to. Ok? O for é mais para pessoa. Viram essa frase? I'm going to go to 2 malls. Tá? É engraçado porque em português a gente não fala eu vou ir, né? É errado, né? Eu vou ir. Mas em inglês a gente fala I'm going to go. Quando para. Aline, aí vai ter que ser pelo contexto, tá? Mas assim, na verdade, quando tiver antes de um verbo, I'm going to go, I like to eat pizza. Aí é para indicar que o verbo está no infinitivo. I like to eat pizza. Eu gosto de comer pizza. I need to call my mom. Eu preciso ligar para minha mãe. Tá? Então, geralmente, quando for no infinitivo, vai estar antes do verbo. E quando for o para, vai estar depois do verbo. I want to go to the club. Para o clube. Ok? I'm going to go to the mall. I'm going to the mall. Por que tem que botar duas vezes o go na primeira frase? Porque se eu falo assim, I'm going to the mall, quer dizer que eu estou a caminho do shopping. Estou indo para o shopping, certo? Quando eu falo I'm going to the mall, eu estou indo para o shopping. Quando eu falo I'm going to go to the mall, quer dizer que eu vou ir, entre aspas, que eu vou para o shopping. Entenderam essa diferença? E eles vão perguntar, tem diferença de will ou to be going to? Sim e não, tá? Tecnicamente, tem diferença. Se você quiser ir lá atrás em gramática, tem diferença. Mas a verdade é que no dia a dia se usa qualquer um deles, tá? Aline, é mais ou menos nessa linha aí, tá? A gente usa o will muito para promessa, tá? Oh, next month I will go to the gym. Mês que vem eu vou começar a academia. A gente usa mais o will, político. I will do this, tá? E o be going to isso, tá? Be going to, ok? Mas a verdade é que no dia a dia se usa os dois e nem se sabe a diferença. Se você perguntar para um americano que não seja professor de inglês, né, que não dê aula, qual que é a diferença de will to be going to? Não vai falar nenhuma. É igual perguntar para a gente, qual que é a diferença de
Tá, a Ana Laura não entendeu a diferença das duas frases aqui, né? Tá. I'm going to go to the mall, a segunda, quer dizer que eu estou indo para o shopping, agora, nesse exato momento. Tá? Present continuous. I'm going to go to the mall, quer dizer que eu irei para o shopping, eu vou ir para o shopping, certo? É future. Ok, Ana? Tá, então, o will to be going to, tecnicamente existem diferenças, mas no dia a dia, na hora de falar, não tem diferença. Se você perguntar para um americano, um britânico, qual que é a diferença? Ele vai falar para você, nenhuma. Qual que eu uso aqui? Vai falar, tanto faz. Tá? Na hora de conversar, eles não ficam assim, peraí, eu já planejei isso, eu não planejei, eu uso will e eu uso going to. Não, só fala. Tá? Qual que é a diferença de eu irei viajar, eu vou viajar e irei viajar? Nenhuma. Aline, qual que é mais usado? Eu acho que o go to be going to é um pouco mais usado. Mas tem muita diferença, não? Igual, eu diria. Ok? E aí é o seguinte, né? Quando você usa o to be going to, estou usando o verbo to be, então negativo vai ser isso aqui, ó. I am not going to travel to the USA. Para fazer a pergunta, você usa to be. Are you going to the USA this month? Você vai para os Estados Unidos esse mês? Certo? Sim, diferente de como faz com o will. O will, ele é um auxiliar, né? Aí você joga ele lá na frente, né? O will, eu diria que ele é um pouco mais formal, tá? Tanto que quando alguém vai propose, como é que fala propose em português? Vai propor, né? Vai propor, pedir em casamento, né? Will you marry me? É assim que se fala. O nosso quer casar comigo é will you marry me? Ok, Sarah, thank you, bye bye. Okay, guys, questions? Acabamos as lesson 11. Alguma pergunta? Se não, também vou nessa. Estou todo mundo liberado, mas por favor, se tiverem perguntas, façam-las. Sim, vou disponibilizar isso aqui sim, tá bom? Vou disponibilizar o que a gente escreveu aqui, vou mandar esse material junto com os outros dois, tá? Amanhã eu vou sentar e já mandar tudo, vou arrumar tudo, tá tudo aberto aqui, não perdi nada, tá? E amanhã eu mando tudo, tá bom? Inclusive, esse áudio em breve vai estar disponível, essa lição, ela vai estar em breve disponível também, tá bom? Na hora, se o will é mais... eu acho o will é mais usado para perguntas. Mais simples, né? Realmente. Thank you, Bruno. Mas o que vocês entendem no will e going to? Não fica pensando em gramática, esse ou aquele, só fala. Tá bom? Ok, guys? Então, a gente vai disponibilizar esse material aqui escrito e em breve também todos os vídeos com as revisões vão estar disponíveis para vocês poderem assistir. All right?
Okay, guys, thank you very much. Have a good night, okay? Bye-bye.